Além de ser espetacular, o que essa bebida tem de tão especial que a faz ser estimulante? Para a gente entender isso, vamos começar do começo. O nosso cérebro trabalha constantemente, sem descanso, na regulação de todo o nosso organismo. Ele é o órgão mais caro que nós temos. Até quando nós estamos dormindo ou não fazendo nada, o cérebro está trabalhando a todo vapor. E isso faz com que ocorra muito gasto energético, gasto de ATP, que é adenosina trifosfato. Essa é a moeda de troca de todas as reações fisiológicas que tem gasto energético. E conforme o cérebro vai gastando essas moléculas de ATP, elas vão se transformando em ADP, que é a adenosina difosfato, posteriormente em AMP, adenosina monofosfato, até que por fim sobre só a adenosina. E como nada no nosso organismo acontece sem uma razão, a adenosina trabalha sinalizando a necessidade de descanso. Nosso organismo é muito inteligente. Ele desenvolve várias formas de interação entre um sistema e outro para que tudo ocorra de uma forma harmônica. Além do ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico interno, que responde à luminosidade e define o nosso sono e o nosso alerta, nós também temos a adenosina como um marcador do sono. E ela funciona de uma forma muito interessante. Nós temos nas nossas células receptores de membrana. E esses receptores, eles precisam de moléculas muito específicas para se ligarem a esses receptores e passarem alguma informação. É um mecanismo similar a uma chave se ligando a uma fechadura. A fechadura, ela tem ali um segredo e ela precisa de uma chave específica, com um formato específico, para que seja possível destravar essa fechadura. E dessa mesma forma acontece a interação entre moléculas proteicas e enzimáticas com esses receptores que geralmente estão presentes nas membranas celulares. Como, por exemplo, quando um neurônio libera um neurotransmissor na fenda sináptica, ele é capturado por um receptor da membrana de um outro neurônio. Quando ele se conecta a esse receptor, ele destrava a portinha, a fechadura, fazendo com que aconteça uma reação nesse outro neurônio. E os neurônios apresentam receptores específicos para essa molécula de adenosina, justamente para que, quando exista o acúmulo de adenosina no nosso cérebro, os neurônios consigam identificar a necessidade desse descanso. Então, essas moléculas de adenosina vão se ligando a esses receptores nas membranas dos neurônios, que vão desencadear essa reação de gerar o sono, o cansaço no indivíduo. E esse provavelmente é um mecanismo que também tem como função a eliminação desse excesso de adenosina do encéfalo. Porque durante o sono profundo, essa adenosina ela é lavada do nosso encéfalo. O líquido cefalorraquidiano, ele pulsa durante certos estágios do nosso sono, fazendo com que todas as toxinas e restos metabólicos sejam descartados do sistema nervoso central ou reabsorvidos para serem sintetizados em novas moléculas. Então, aproximadamente após 7 horas e meia de sono em adultos, toda essa adenosina foi lavada, foi reciclada e o cérebro está limpo e descansado, permitindo que novamente o estado de alerta prevaleça. Quando não dormimos por horas o suficiente ou quando o sono não tem uma boa qualidade, impedindo a ação do líquido cefalorraquidiano nessa lavagem do encéfalo, as moléculas de adenosina vão se acumulando. Uma parte, sim, pode ser lavada e reciclada, mas algumas vão sobrando. E isso é cumulativo. Noite após noite, durante longo período de tempo, faz com que mesmo você dormindo, você acorde e continue cansado, continue com sono, mesmo depois de dormir algumas horas por noite. E é aí que entra o uso da cafeína como uma estratégia para burlar essa sensação de cansaço quando não dormimos o suficiente durante a noite. A cafeína está presente em vários alimentos, né? Em energéticos artificiais, em chás, em refrigerantes, em chocolates, enfim, em diversas
em diversos alimentos e bebidas, inclusive no próprio café. E a adenosina e a cafeína, elas apresentam uma estrutura muito semelhante, de forma que a cafeína pode se ligar aos receptores de adenosina nas nossas células. Mas quando isso acontece, a cafeína não vai ter o mesmo efeito que a adenosina. Ela não vai sinalizar o cansaço. Muito pelo contrário, ela vai impedir que a adenosina se ligue e vai bloquear a sinalização do sono e do cansaço. E por isso ela dá esse efeito de ser estimulante e de aumentar o alerta. Interessante, né? A cafeína engana o cérebro, fazendo com que o estado de alerta se mantenha por mais tempo. Porém, aí que mora o problema. Essas moléculas de cafeína, elas não vão ficar ali para sempre. Elas vão sendo degradadas com o tempo. Durante esse tempo que ela está ali bloqueando a sinalização do cansaço, novas moléculas de adenosina vão se acumulando, porque o cérebro continua funcionando, continua trabalhando e gastando ATP. Então, novas moléculas de adenosina vão se acumulando no cérebro e quando a cafeína é degradada, o peso do sono é muito mais intenso, porque já tinha as moléculas remanescentes e agora existem mais moléculas ainda sinalizando muito mais sono e muito mais cansaço. E por isso, a cafeína é uma substância altamente viciante. Além de ser maravilhosa e agir em outros circuitos neurais que vão proporcionar prazer e satisfação, ela também gera essa dependência para a manutenção do alerta. É recompensador para o indivíduo estar em alerta quando ele precisa estar alerta, né? Não é interessante, por exemplo, você estar trabalhando ou estar cumprindo as tarefas do dia a dia morrendo de sono. Então, a cafeína vai gerando essa dependência, porque ela gera um prazer, ela gera uma satisfação para o organismo de uma forma até inconsciente. E de forma nenhuma o café deve ser usado como um substituto para o sono de qualidade. O café tem sim inúmeros benefícios, inúmeras vantagens, mas deve ser consumido de forma moderada e principalmente evitar consumir essas bebidas com cafeína após as 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. A meia vida do café, ou seja, o tempo que o organismo leva para degradar metade de uma dose de café, é cerca de 5 a 7 horas. Então, se você consome muita cafeína após as 3 horas da tarde, na hora de você dormir, você ainda vai estar sem essa sinalização do sono, fazendo com que você não consiga dormir, comprometendo o tempo do seu sono e a qualidade do seu sono, porque mesmo que você durma, talvez você não passe por todos os estágios necessários do sono, fazendo com que você acorde cansado e perpetue esse ciclo da dependência do café para se manter acordado e disposto ao longo de todo o dia. Por isso que é tão interessante entender como que o nosso organismo funciona. Isso nos dá ferramentas para lidar com as questões do dia a dia de uma forma muito mais saudável e muito mais produtiva. Tanta coisa que acontece e a gente não consegue relacionar uma coisa à outra. Quando a gente vê, não é tão difícil assim de resolver. Mas agora, me deixa aproveitar que ainda são 2h15 para tomar meu último cafezinho do dia, apreciar essa perfeição da natureza enquanto leio um pouquinho. Mas me conta aqui, você gosta de café com ou sem açúcar? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui e me seguir nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!